Oi, gente. Esperar a Larissa chegar para a gente dar início à nossa live. Oi, Marina. Saudades também, viu? Oi, Lara. Saudades também, pessoal. Oi, Marcinha. Saudade de você, Márcia. Que bom que você tá aí. Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo? Oi, Lara. Oi, amigo, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo. Que saudade de você. Ah, então tá ótimo. Eu tô ótima também, graças a Deus. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde pra vocês, viu? Que maravilha, Lara. Vamos dar mais um tempinho, né, pra gente começar? Já, Sim, já. sim, sim. Vamos deixar o pessoal chegar aí. Vamos deixar o Vamos. pessoal chegar. Será que tem algum ex-aluno meu aqui? Será que tem, gente? Vou deixar os Será que tem? Vou ativar os comentários aí para aparecer. Com certeza vai ter. Ah, então tá. Cadê, gente? Cadê? Vamos entrar, pessoal. Vamos chegar, vamos chegar. Aquela live só está. Ah, Esther! Tudo bem com você, querida? Ai, que bom, legal, Olá! legal. Gente, e aí, amigo, hoje é dia do vestibulando, né? Então, nada mais justo, né, Lara, do que a gente usar esse dia de hoje para homenagear esses estudantes aí que batalham no dia a dia para conseguir ingressar num curso superior, né? Verdade, verdade. É muito essa vida de estudante, de uma forma geral, ela é uma vida que ela exige muitas, na verdade, muitas disputas, né? Por que disputas que eu digo? Porque às vezes você quer muito fazer uma coisa e você vai ter que dizer não para aquilo, né? Para poder dizer sim para o seu projeto pessoal. Então, acaba sendo uma disputa com você mesmo. Exatamente. Mas vamos chegar aí, galera. Mete o dedo nesse avião aí, convidando todo mundo para participar. Vamos lá, porque nós temos muita coisa bacana aqui para falar com vocês, né, amigo? E essa live tá bombando hoje, viu? Não é todos os dias que a gente tem uma convidada especial como Larissa tá aí. Então, por favor. Obrigada, amigo. Obrigada. Obrigada. Eu tive a sorte Esperar o grande. pessoal falar. Marcelo, ó, o Marcelo chegando aí. Esse cara é espetacular, viu? Você Nossa, que conhece? saudade. Conheço, Marcelo, professor de espanhol, né? Saudades, Não é? Espanhol, redação, literatura. Martim. Que maravilha. Espetacular. Oi, Seja amigo, tudo bem-vindo, bem? Marcelo. Ah, então tá bom. Gente, mete o dedo nesse avião aí, vamos convidar o pessoal a participar dessa live. Vamos lá, porque nós temos coisas interessantíssimas a falar, hein? Tô ao seu comando, viu? Joinha, Lara. Já deu 17 horas? Sim, Já, né? sim. Então vamos lá, acho que o pessoal vai entrando, né? Com certeza os meninos vão entrando devagarzinho. Sim. Beleza, então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, né? Meu nome é Otávio, sou professor de biologia,
coordenador de Relações Institucionais da FCO, né, a nossa Faculdade de Ciências Odontológicas. E hoje, em comemoração, né, ao Dia do Vestibulando, nossa live ela traz essa homenagem. E aí, né, gente, claro que nada mais especial do que a gente convidar a nossa grande professora Larissa Taide, né? Professora Larissa Taide, ela é isso aí, professora Larissa Taide, ela é professora de redação, português, especialista em Enem, né, Lara? E Verdade, verdade. Lara, eu diria até que é a nossa Ivete Sangalo dos cursinhos, né? Pessoa fantástica que eu tive né, a oportunidade de trabalhar junto, conhecer de perto um trabalho assim lindíssimo que Larissa apresenta. É, na verdade, uma referência para muitos, né, Lara? Uma referência. Então, Larissa, seja muito bem-vinda à nossa live, né? Obrigada, Realmente é obrigada. um privilégio ter você aqui para discutir um pouco, né? Então, o principal objetivo da nossa live, Lara, é esse mesmo, né? De trazer algumas dicas, de discutir um pouco sobre o perfil desse vestibulando, que é Uhum, um estudante que ele passa assim por um processo de pressão, digamos assim, né, de cobrança, sobretudo sim, nessa época aí de pandemia. sim. E, de certa forma, também meus alunos aqui da nossa faculdade ou de outras instituições de ensino superior, acaba que eles vão usufruir também um pouco com a informação que a gente traz aqui hoje, tendo em vista que a gente vai discutir um pouquinho sobre a forma de se organizar, né, Sim. organizar os nossos estudos nesse período aí tão difícil que a gente tem vivido. Então, Larissa, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, amigo. Obrigada, gente. Eu preciso, ó, primeiramente, agradecer a FCO, agradecer esse grande amigo meu, Otávio, tá? Uma pessoa muito querida, muito especial. Quem não foi aluno de Otávio não sabe o que perdeu. Tem essa oportunidade na FCO ou não? Você tá com o Tem. professor. Ah, então. Ah, então é tranquilo, gente. É só entrar lá e vai achar. Esse cara é espetacular. E assim, de uma autoridade, de uma humildade ao mesmo tempo, que eu vou falar, vejo isso em poucas pessoas, né? Então, tanta autoridade e humildade ao mesmo tempo, que é para mim fantástico. É assim que o grande professor realmente ele consegue alcançar o coração realmente do aluno, e aí ele encanta e ele consegue ensinar. Mas, enfim, agradecer a você pelo convite, dizer a todos os meninos aí, ó, que o seguinte, nós vamos falar aqui agora sobre uma questão que é extremamente importante, tá? E estou muito feliz de estar aqui com vocês agora e vou falar sobre algumas coisas, sobre pesquisas que eu já fiz na área de montagem de cronograma de estudos, tá? Na área também de técnicas de estudo, ok? Então, a gente vai falar algumas coisas importantes. Em especial, agora na quarentena, o que acontece de forma especial, você precisa ter um foco. Você precisa determinar um foco, tá? Então, por exemplo, se você é um aluno que você ainda está no ensino médio, você pode estabelecer como seu foco, por exemplo, ser aprovado no ensino médio com 80% da nota. Se você é um aluno da FCO e você está no segundo período, você pode estabelecer como meta vencer o período com 85% da nota. Então, você precisa, nesse momento, ter um objetivo bem definido. As pessoas que não têm objetivos bem definidos, elas não têm datas, elas não têm prazos e realmente elas acabam produzindo menos do que as demais. Então, a primeira dica que eu dou para você é: procure um objetivo, defina um objetivo, por mais simples que seja. Esse objetivo tem que estar ligado a um prazo, tá? Para execução, exatamente porque o seu cérebro ele precisa disso para ele estar cobrando isso de você, tá bom? Então, nesse período em especial, eu estou até indicando para os meninos que façam um cartaz mesmo, né? Fazer um cartazinho mesmo, né? Professora Larissa aprovada nesse livro. Professor não sei quem, tá? Então, Leonardo, né? Aprovado com 85% em do período tal. E deixa isso para você na porta do seu guarda-roupa, ali no banheiro que é só seu, uma área interna que só você veja, mas que você veja todos os dias. É uma forma de se automotivar e é uma maneira também de você não se esquecer de que existe um objetivo maior, tá bom? Bacana, Lara, exatamente. Isso é importantíssimo. Ô, Lara, agora uma questão, assim, uma dúvida que surge, né? Eu vou né, te fazer essa pergunta Sim, baseada no que eu estou acostumado aqui na FCO, né? O nosso sim, processo seletivo aqui, Lara, que né, eu sou o coordenador desse processo seletivo, sim. ele é composto, né, ou pelo vestibular, por aquela prova tradicional,
ou Sim, pela nota do Enem. O aluno ele pode aproveitar também a nota do Enem. Então, esse é o nosso sim. processo seletivo. Que Só que assim, bacana. aí só que como a gente tem uma filosofia aqui dentro da instituição, no sentido de trabalhar muito a avaliação multidisciplinar, inclusive a nossa principal avaliação aqui, ela é multidisciplinar, então a gente tem Certo? praticado esse tipo de questões na nossa prova de vestibular, até para aproximar Entendi. um pouco do Enem. E aí o que eu gostaria que você falasse um pouquinho aí para a gente, você que está mais acostumada aí nesses processos seletivos para ingresso no ensino Sim, superior, eu queria saber o seguinte: o aluno, Lara, hoje, que estuda, se ele estuda para o vestibular tradicional, geralmente das faculdades privadas, que ainda tem esse vestibular tradicional, se ele estudar para fazer esse vestibular tradicional, ele também está estudando já automaticamente para o Enem ou são duas coisas diferentes? boa, boa. Mas também o cara adotou, né? Olha a pergunta. Essa pergunta tá na alma dos meninos. Os meninos querem saber isso demais, porque é algo que realmente atrapalha muito, é você estudar do jeito errado. Né? Porque assim, além de você ter tempo, você tem o investimento financeiro que você faz, você tem todo o investimento de tempo, que é o seu maior ativo que você tem, que é algo que você não consegue comprar, tá? Então, tem todo um investimento pessoal, um investimento financeiro, familiar também, que a gente sabe que existe uma pressão, e de repente você está fazendo isso do jeito errado. Olha, não é a mesma coisa, são duas coisas totalmente diferentes, tá? A pessoa que hoje ela está estudando para o vestibular tradicional, ela precisa, número um, conhecer as provas anteriores desse vestibular tradicional para o qual ela se prepara, porque normalmente as provas anteriores vão trazer uma personalidade. Eu digo que as provas todas têm uma personalidade, né? Então existem provas que elas são mais conteudistas, mais tecnicistas, existem provas que elas são conteudistas, mas contextualizadas ao mesmo tempo, né? E aí a maneira como você faz a pergunta para o aluno vai acabar trazendo uma dificuldade ou uma facilidade. Dificuldade se você não conhece o tipo de prova, facilidade se você conhece. Então, o que, que eu indico? Você vai fazer um determinado processo seletivo, conheça a prova, qual é a personalidade daquela prova ali, a banca, como a banca se comporta na hora de fazer pergunta, tá? Isso vai determinar a maneira como você vai estudar. Se você vai estudar para o Enem, eu posso garantir para você, inclusive, Otávio, é o seguinte, a gente está fechando um cronograma de conteúdos para o Enem exatamente por causa disso. Era algo que me incomodava muito, demais, tá? Na área de linguagens, eu até já fechei esse cronograma. É um cronograma que, na verdade, coloca os conteúdos do jeito que eles são cobrados. Então, por exemplo, estude a relação entre a função da linguagem e a propaganda acima. Então, se o aluno não estuda a relação, quando ele chega lá, ele não vai conseguir fazer a prova. Ele olha para a prova de linguagens do Enem, ele acha a prova fácil, mas quando ele confere o gabarito, ele não conseguiu uma boa nota. Então, por quê? Exatamente porque ele não está estudando da forma como deveria. A dica que eu dou, conheça a personalidade da prova. O Enem tem uma personalidade, tá? Você conhece o Enem de uma forma muito fácil, analisando as provas anteriores, tá? Eu vou dar uma dica aqui também, viu, amigo? Que o pessoal não sabe que existe. O que que acontece? Deixa eu ver se eu tô com ele aqui do ladinho, que eu já pego para mostrar. Espera aqui só um minutinho que eu vou pegar. Gente, vão mandando suas perguntas, questionamentos, né? Todo dia que a gente tem uma oportunidade de tirar, né, dúvidas em relação a esses processos aí, a como montar a nossa grade, nosso roteiro de estudos num momento tão difícil como esse, né? Esse momento de pandemia. Então, a gente está aqui hoje para isso mesmo, para discutir essas possibilidades. Então, pode mandar os questionamentos que a gente Não, vai. amigo, realmente não é uma coisa que tá aqui à mão, não, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês como é que vocês vão conseguir pegar. O que que é? Muita gente não sabe que o Enem, ele tem, o Enem e todo o processo seletivo tem, tá? Mas os processos seletivos de faculdades particulares, você normalmente não vai conseguir isso. No Enem, eles são obrigados a fazer. Você vai digitar lá no tio Google, né? Eu amo o tio Google, ô cara espetacular. Tudo que você pergunta, ele te responde, nem que foi errado. Nem que foi errado, nunca me deixa falando só. Você vai digitar lá matriz do Enem. Matriz
de referência do Enem. Você vai digitar isso aí. Quando você digitar isso, matriz de referência do Enem, você vai entender, você vai ler lá, tá? Quais são as habilidades e quais são as competências que ele vai cobrar, por exemplo, por questão. Então, ele vai colocar lá para você assim, o aluno deve conhecer um texto e diferenciá-lo diferenciar uma charge para uma tirinha, tá? Então, quando você estuda a matriz, você sabe como é que ele vai perguntar. Depois da matriz, tem uma parte chamada anexos. Nessa parte de anexos, aí tem uma relação de conteúdos que você pode estudar. E a maioria dos alunos não sabe desse detalhe, tá? Então, é extremamente importante que você faça essa pesquisa, porque você vai se surpreender. Na área de linguagem, por exemplo, amigos, se eu te contar uma coisa. O conteúdo de sintaxe, de análise sintática, ele é pouquíssimo abordado. Ele é pouco abordado. Só que, apesar de ele ser pouquíssimo abordado na prova fechada, você precisa muito dele na prova aberta, que é a redação. Então, por exemplo, o aluno, eu li uma redação que o menino usou um conceito que é de biologia, né? Ele falava que, numa determinada situação, que algumas pessoas viviam como parasitas. E aí ele explicava o conceito biológico fazendo uma relação. Então, isso só traz o quê? Benefícios para a sua redação. Competência 3 vai lá em cima, que é repertório sociocultural. Todo o repertório que você tiver, você pode usar, tá? Mas no Enem é extremamente valorizado quando você dá nome às coisas. Então, quando você fala assim, ó, segundo o biólogo, segundo a biologia, conforme teoria da biologia, quando você dá nome, você acaba conseguindo mais autoridade e ganhando mais pontos aí na competência 3, tá? Então, assim, é muito bacana que você observe essa matriz. Você vai achar facilmente. Matriz de referência do Enem. Você vai achar como é que ele cobra as questões. Se você não estudar isso, dificilmente você passa pelo Enem. Viu? E das particulares, não existe isso, né? Normalmente eles não colocam isso. Algumas colocam lista de conteúdo. Então, é por isso que você tem que conhecer a personalidade da prova, tá? A personalidade. É mais conteudista, é mais contextual, tá? Então, isso é muito bacana, ok? Dica excelente, né, Lara? Exatamente, é isso mesmo. É um Ficar negócio atento. que é diferente. Lara, Oi. chegou uma pergunta aqui para a gente. É uma pergunta que fala em relação à organização de conteúdos, né? Certo. Eu lembro que a gente, né, nos colégios, a gente tinha muito isso, a procura dos alunos para a gente montar os horários, né, de estudos. Eu vejo Aham. as lives, eu vejo ainda você dando dica. E Sim. eu acho que a pergunta, ela cai, assim, de uma forma Sim. importante para você responder isso para a gente. Aham. O aluno ele quer saber o seguinte, né, qual a melhor forma ou como organizar, né, os estudos, principalmente nesse momento, né? Então, Tá. qual é o papel do aluno nesse sentido, sabe? Ele precisa, Aham. como está em relação a isso? Porque se a gente partir do pressuposto, né, que a gente estava em uma situação onde a gente recebia roteiros diariamente, ali se acompanhava o professor no dia Sim. a dia, e Sim. hoje, né, a gente cai numa situação mais complexa, onde a gente, por mais que a gente tenha essa relação, esse encontro com a de forma remota, mas ainda assim eu acho que pegou muito aluno de surpresa, sabe? Então, como Não há que esse dúvida. aluno vai se organizar nesse sentido? O que você acha? Ok. Olha só. Primeiramente, o que eu tenho que colocar para você? Cara, aluno, você precisa encarar uma coisa. Vou falar um negócio aqui. O Otávio me conhece, ele sabe que assim, ó, com a maior educação eu vou te falar, mas eu vou te falar a verdade, tá? Então, às vezes dói um pouquinho, mas eu vou mandar a verdade para você aqui. Olha só, o seu professor, o seu coordenador, tá? Essas pessoas, elas podem dar a mão a você, tá? Mas essa jornada, ela é sua. Ela é sua. Você não pode largar a mão disso aí. Essa jornada é sua. Então, se ela é sua, você tem que assumir um papel ativo. Agora, na quarentena, você tem que assumir um papel de autonomia completa em relação ao seu estudo, tá? Então, assim, existem lives que você vai assistir, existem lives que você não vai assistir, ok? Então, tem que ter tranquilidade com relação a isso. Alguns estudos é diferente de horário de estudos. O cronograma,
você precisa ter uma relação de conteúdos, tá? Você vai buscar isso, é onde eu te falei, você vai pegar a matriz de referência do Enem, por exemplo, e o anexo de referência do Enem, você vai ter essa relação de conteúdos e você vai dividir isso dentro dos dias de um mês, tá? Então, o que eu tô falando com eles? Nós vamos vencer um mês de cada vez. Hoje, qual é o meu objetivo? É vencer do dia 25 de maio ao dia 25 de junho. Só. No dia 26, eu vou ter me organizado. No dia 24 de junho, eu vou me organizar a semana para o outro mês que vai se iniciar. Então, assim, próximo mês, tá? Eu quero realmente foco em um mês. Você vai pegar essa relação de conteúdos, tá? E vai escolher 2 conteúdos por matéria ou 3 conteúdos, vai depender do seu grau de habilidade, tá? 3 conteúdos por matéria tá excelente, tá? Para você realmente fechar em um mês. Só que você vai fechar com técnicas de estudo diferenciadas. É aí que vai entrar um detalhe. Porque cronograma é separar conteúdo dentro de uma relação de dias. Nós vamos fazer isso em 30 dias, tá? Agora, horário de estudo é técnica de estudo. Algumas pessoas funcionam com horário de estudo, outras pessoas não funcionam, tá certo? Então, assim, uma coisa que é muito bacana para vocês que hoje, né, vocês são muito jovens, vocês estão muito conectados, nós estamos vivendo aí a 4ª revolução tecnológica, sem dúvida alguma, 4ª revolução, né, mundial, sem dúvida alguma, tá? E eu sei que vocês são uma geração que já nasceu conectada. Então, uma coisa que é muito bacana, que funciona muito, em especial para os alunos, né, que são assim, que gostam muito do visual, mas também do auditivo, porque sempre estão muito ligados no celular, então o visual para ele é muito importante, mas o auditivo também é. O que você pode fazer? Uma técnica que é excelente, tá? É você pegar os conteúdos, você vai lendo os conteúdos, por exemplo, você lê 3, 4 páginas, depois de 3, 4 páginas, você para, tá? Diante de um espelho e começa a explicar para você mesmo aquele conteúdo com as suas palavras. O que eu tô falando? Não quer usar o espelho? Tá? Começa a gravar você mesmo falando sobre aquele conteúdo. Você vai ver que quando você estiver falando, dúvidas vão surgir. Peraí, eu esqueci aquele pedaço. Peraí, como é que é isso aqui? Ai, meu Deus, isso aqui eu não entendi. Tá? E depois você vai salvando isso em um arquivo com nomes. Então, por exemplo, ecologia 1, tá? Ecologia 1, pontuação 2. Você vai salvando isso e vai construindo um arquivo de vídeos com resumos feitos por você. Isso é extremamente valioso. Ali perto da prova, você simplesmente vai deitar ali um pouquinho, colocar seu fone de ouvido e ó, assistir. Então, super funciona para você fazer revisão, tá bom? Então, ó, a dica que eu dou para cronograma, pegue 3 conteúdos por matéria, tá? Então, assim, você já vai ter 27 conteúdos para estudar. 27, porque nós temos 9 matérias, basicamente, tá bom? Então, você pega 3 conteúdos por matéria e fecha esses 3 conteúdos dentro de 30 dias, tá? Lembrando que durante esses 30 dias, você tem que fechar só isso. Se você fechar antes dos 30 dias, você seleciona mais uma matéria por conteúdo. O que acontece também, Otávio? Um erro muito comum. As pessoas estudam muito o que elas gostam, né? E aí é um problema, porque a prova do Enem, por exemplo, ele não quer especialista. A prova do Enem quer generalista. Ele não quer alguém que saiba muito de pouco. Ele quer aquele aluno que sabe pouco de muita coisa, né? Então, o ideal é você ser aquele aluno que está ali no meio termo no Enem, tá certo? E se destacar na redação e na matemática. Tá? Se você se destacar na redação e na matemática, se manter no nível médio, se mantiver no nível médio nas demais, você vai ser aprovado nos cursos mais disputados. Outra coisa interessante, se você conseguir nessa quarentena fazer o seu cronograma de estudo, montar o seu horário de estudo. Lara, eu não funciono com horário de estudo. Show! Você pode procurar outra técnica de estudo, tá? Se você funcionar nesse período, eu vou te dizer, você vai ganhar uma frente muito grande. Porque o que há de pessoas que estão desistindo, você não acredita. A maioria das pessoas está jogando a toalha. Então, quem segurar a onda durante a quarentena, quando saírem os processos seletivos, vão sair todos ao mesmo tempo. Então, meu amigo, é a hora de você escolher, tá? Eu não quero o FMG, eu vou querer o FOP esse ano. Eu vou querer o FOP esse ano, não. Esse ano eu vou querer o Unimox, tá? Mas por quê? Porque você vai colher o que você plantou. É isso aí. Legal. Exatamente. Muito bom. Então, Lara, associado, né, a toda essa informação
tá. É porque parece que congelou a imagem. Então, Eu não te ouvi, agora eu não te ouço. existe. Ele está querendo saber em relação a uma carga horária diária. Existe uma carga horária que ele possa determinar a mente para dedicar aos, especialmente nesse momento? Ou realmente ele tem que ter cuidado para não pecar também pelo excesso? Como é que é isso? Sim. O que que acontece? Muitos alunos, eles estão estudando, alguns, né? 10, 12 horas por dia, e é uma coisa que realmente eu recrimino. Eu não recomendo a ninguém. Por quê? Porque depois de 2 horas de estudo em cada conteúdo, tá? Isso aí já são várias pesquisas na área de psicologia que eu já li, na área de aprendizagem. Depois de 2 horas em um conteúdo, seu rendimento cai vertiginosamente. Então, não vale a pena. Por mais que você goste daquele conteúdo e você renda nele, deu ali 1h50, ó. Horários de estudo que eu monto no máximo um bloco de 90 minutos, que são 2 de 45, no máximo. Hoje, nesse período, o que, é que eu estou indicando para os meninos? Para aqueles alunos que têm aulas, estão tendo aulas, por exemplo, eles têm aulas remotas na parte da manhã. Então, nós Uhum. estamos montando cronogramas de estudo com 4h30 a 5h30 de estudos. Tá? Então, fora a carga horária dele de aula lá. A maioria está ficando com a carga horária normal, mais as 4h30. O que no total vão somar aí umas 8 horas por dia, tá? Lembrando que a prática de atividade física, 2 vezes por semana no mínimo, tem que continuar. Otávio, quero falar um negócio para você que agora em primeira mão, viu, amigo? Ó, estudos recentes que saíram sobre a questão da meditação impactar a aprendizagem dos alunos, tá? Então, meninos, ó, aprender a meditar, viu? Porque Bacana impacta demais. positivamente aí. Ai, ai, é isso, mais ou menos essa carga horária, tá? 4h30 fora as aulas remotas. Agora, se você não tem aulas remotas, é algo em torno de 7h30 a 8, dependendo do curso que você quer. Isso para um curso de medicina, tá? Para outros cursos, a gente acaba estabelecendo outras cargas aí. Porque, assim, não é só a carga horária de estudo, ela não é só você ficar ali parado estudando, né? Tem os intervalos que você precisa fazer, a atividade física que você vai precisar fazer, o momento de descanso, tem o momento de leitura, tem uma série de outras coisas que a gente vai inserindo que no final fica um pouquinho mais do que 8. Mas de estudo mesmo vai acabar fechando 7, 7h30 por dia. Isso mesmo. E aliado a isso, né, Lara, como você disse, nós não podemos esquecer físicas, o momento de lazer. Com certeza, aham. O lazer é um Né? negócio assim que não pode sair de jeito nenhum. Exatamente. E a questão da mente, né? Tudo está associado a você ter também uma saúde mental. Então, isso que você falou aí em Com relação aos certeza. estudos, mostrando aí a questão da meditação. Meditação, ela é importante para diversas situações, lógico, essa de concentração, de, né, a pessoa Uhum. estar realmente tranquila e Lidar com limpa. ansiedade. Exato, lidar com a ansiedade, que eu acho que inclusive é um dos fatores mais importantes, né? Hoje em dia nós Com sabemos que certeza. né, Lara, o vestibulando ele é super pressionado pelos pais, pela sociedade, pelo colégio, né? E nessa situação nossa de agora que a isso ainda vem a questão da pandemia e que a gente É pode inclusive ter verdade. uma discussão em cima disso, né? Qual é o reflexo dessa pandemia em relação à vida dos nossos estudantes? O que isso impacta, né, na vida dos nossos estudantes? Isso traz um prejuízo? Isso pode oferecer uma dificuldade maior em relação à Uhum. concentração? Porque envolve diversos fatores, dentre eles o psicológico, inclusive, né? O fato de você estar dentro de casa, o tempo, a maior parte do seu tempo, a questão de manter os cuidados ao sair de casa, para não se contrair um vírus. Verdade. Então, Aham. tem todo um contexto por trás disso. Então, qual é o reflexo disso na vida desses estudantes, né? O que que eu penso? Eu penso que, na verdade, essa situação ela pode ser analisada de duas formas. Ela pode ser analisada sobre a ótica das pessoas que, de fato, não querem fazer nada, e aí elas acharam uma excelente desculpa, entendeu? Aquele aluno que não quer estudar, e ele quer uma excelente desculpa, e eu costumo falar que quem é bom de desculpa não é bom em mais nada.
Nada. Se você é bom em desculpa, meu amigo, você vai me desculpar. Você não é bom em mais nada, tá? Então, e existe um outro aluno, existe um outro perfil, que é da pessoa que agora está mais atenta. Agora, além de fazer tudo que ela fazia, ela tem que usar uma máscara. Além de fazer tudo que ela fazia, ela tem que lavar muito mais as mãos. Além de fazer tudo que fazia, então é algo que exige de você uma atenção e que pode te colocar numa tensão que eu chamo tensão ótima, que tem que ser aquela tensão que normalmente a gente fica ali na hora de fazer a prova. Não pode deixar acima nem deixar abaixo, mas segurar ali na tensão ótima. O que acontece? Se você... Por que a gente está trabalhando com cronogramas de 30 dias só? Exatamente por isso, porque nos próximos 30 dias nós vamos elaborar outro cronograma. Vamos vencer, vamos preocupar em vencer 30. Hoje, o dia de hoje eu vou vencer. Por hoje eu vou fazer minhas atividades. Amanhã, por hoje eu vou fazer minhas atividades. E assim você vai planejar apenas 30 dias. Somente míseras 3 materinhas por cada conteúdo. Se você vencer isso, pode se dar como satisfeito, tá? Porque que tipo de reflexo você tem? Você vai ficar mais esperto. Para quem não tem desculpa, mais esperto, porque você vai ter que estar mais ligado. 2, você agora não tem jeito para você, não tem como. Você vai ter que conviver com você mesmo um tempo maior. Então, o que é isso? É autoconhecimento, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas, elas fazem prova e elas não... Eu tive uma aluna, eu vou contar para vocês um caso aqui de uma menina. O que aconteceu com ela? Ela ficou 3 anos para passar em medicina. Ela passou agora no fim do ano. O que aconteceu? Essa menina, ela demorou 3 anos para perceber que ela não conseguia fazer a prova, que ela ficava nervosa na hora da prova por causa de barulhos. Barulhos, qualquer tipo de barulho tirava a atenção dela. Então, o que eu fiz? Eu comecei a suspeitar disso um dia que eu coloquei essa menina na monitoria. Ela estava na monitoria comigo, eu coloquei ao lado ali, chamei um outro aluno e estava atendendo um outro aluno e ela lá quietinha. E ela estava demorando muito tempo para fazer uma tarefa simples. E eu falei, gente, isso tá errado, né? Isso tá errado. E aí fui perguntando, conversando com ela, e aí, o que tá acontecendo lá? Eu tô com dificuldade de concentrar. Eu falei, pronto, já sei o que é. Aí, sem falar com ela, eu organizei um simulado que chama simulado pancadão. O que é isso? Eu coloquei os meninos dentro da sala, tá? E coloquei ao lado da sala, coloquei um monte de caixa de som. Na verdade, nós colocamos 4 caixas de som, tocando um som alto, tá? E músicas diferentes. Marquei o simulado meio-dia no centro da cidade, sábado, e eles tiveram que fazer 30 questões. Dei o tempo, tiveram que fazer a redação, ouvindo o barulho, lidando com isso tudo. E essa menina, então, entendeu que o grande problema dela, ela realmente lidar com esses barulhos. E aí ela começou a fazer o quê? Nesse dia ela descobriu isso, ela começou a estudar colocando uma música de fundo. E aí ela começou a treinar o foco. Ela começou a conseguir se concentrar mais de verdade, exatamente porque ela conseguia eliminar aqueles estímulos externos que estavam ali e que não eram interessantes para aquela atividade. Então, assim, são várias coisas que acontecem. Uma, você vai ficar mais atento. Outra, você vai conviver mais com você mesmo. É uma excelente oportunidade para você se autoconhecer, tá? O que eu gosto realmente de fazer? O que eu não gosto? Eu tô querendo tentar medicina porque eu quero usar branco? Ou por causa do salário? Ou porque eu quero correr risco mais que todo mundo? Ou porque realmente eu tenho vocação, tá? Porque uma das coisas que está acontecendo agora na pandemia é a pessoa olhar para aquilo e entender, gente, será que eu quero isso para mim? As pessoas que estão na linha de frente, muitas delas estão morrendo. E são médicos, e são enfermeiros, e são pessoas... Então, outra coisa que essa situação pode trazer é um momento de reflexão muito grande. Muito grande. E o quarto reflexo que a gente tem é o trabalho em equipe. Se você hoje é uma pessoa que você ainda não trabalha em equipe, você precisa começar a trabalhar. Lara, mas nós estamos afastados. Você, para trabalhar em equipe, você não precisa estar ao lado de ninguém, tá? Mas você pode montar grupos de discussão de questões, por exemplo. Isso é um negócio que você vai trabalhar lazer, porque as pessoas normalmente fazem uma brincadeira no meio e tal. Vai trabalhar descontração, tá? E ao mesmo tempo você vai estar estudando. Então, ó, autoconhecimento, mais atenção, tá? Muito cuidado com excesso de elogio, cuidado com isso. Eu vejo alguns pais tentando muito ajudar os filhos, falando, não, meu filho, você é excelente, filho, você é maravilhoso, vai terminar isso aqui, você vai passar em primeiro lugar e tal, tentando ajudar fazendo isso, mas quando é excessivo, o elogio pressiona. Então, vamos ter cuidado com isso também e entender que às vezes a pessoa não conhece, ela está fazendo isso por desconhecer, tá? E um outro
reflexo importante é que as pessoas agora na pandemia, elas estão conseguindo treinar mais a palavra não. Dizer não para algumas situações e dizer sim para outras. Então, por exemplo, tá tendo uma live de Marília Mendonça. Legal, eu amo Marília Mendonça, mas tá tendo a live de Otávio e de Lara, que estão falando de um assunto importante para mim. Então, assim, eu digo não para Marília Mendonça, eu digo sim para eles e eu tô colada ali. Então, assim, você tem muita chance de progredir durante essa quarentena. Mas, meu amigo, essa jornada é sua e você tem que querer, tá? Você tem que querer. É isso aí. Exatamente. Antes de qualquer coisa, né, Lara? Tem que querer. Larissa, e o sucesso no vestibular? Você acha que tem uma relação também com a escolha do curso, com o fato realmente estar se propondo a um processo desse, a um desgaste desse por aquilo que realmente você quer exercer? Você acha que isso é importante, isso é válido? Isso é extremamente importante. O que que acontece? Muitos alunos, né? Teve uma aluna que, infelizmente, né, essa aluna especificamente, eu tive que tomar uma atitude um pouco mais drástica com ela. Por quê? Porque todo momento de pressão que ela tinha, ela ia fazer um simulado, ela ia fazer chorando. Ela ia fazer a prova do Enem, ela entrava chorando. Ela ia fazer a prova da FCO, ela chegava chorando. Então, ela ia fazer qualquer coisa que ela era colocada, ela era desafiada, ela chorava. Então, eu falei com ela um dia, eu virei para ela e falei assim, ó, é o seguinte, ela já está no 8º período de medicina. Eu falei com ela assim, olha, é o seguinte, número 1, tá? Medicina não é para gente fraca. Não é. Não é. 2, eu quero falar para você, você chorar para entrar, ninguém vai ficar com dó de você. Ninguém vai ficar com dó. Cada um ali tá fazendo o seu. Então, ninguém vai ter dó de você. Então, é o seguinte, engole esse choro, enxuga essas lágrimas e vamos ali comigo que eu quero te mostrar um negócio. E aí, eu levei essa menina comigo para visitar uma pessoa que, inclusive, essa pessoa até veio a falecer, que estava em tratamento oncológico. E aí, eu levei essa pessoa a esse lugar e perguntei, falei, ó, é isso aqui. Você vai querer trabalhar aqui? É isso aqui que você quer para você? Ela falou, Lara, eu tô arrepiada, minha vontade é não sair daqui mais. Eu queria ficar aqui para ajudar essas pessoas com alguma coisa. Eu falei, minha amiga, então, ó, senta o pé porque é o que você quer, tá? Isso. Porque é um negócio espetacular. Agora, sobre a área de odontologia, eu vou te contar outra que você não vai acreditar. Eu estava participando da marketing, a gente vai mostrar duas fotos, a gente quer que vocês escolham a foto mais bonita para a gente colocar na propaganda. Aí a foto do rapaz não tinha orelha. E a foto da mulher não tinha orelha também. Eles estavam um de um lado, outro do outro, né? Então esse não tinha essa orelha e esse não tinha essa, né? E aí, o que que acontece? Um deles não tinha um dos dentes da frente. E aí tá, que era a mulher não tinha um dos dentes da frente e não tinha orelha. O rapaz só não tinha orelha, mas tinha todos os dentes. Aí todo mundo escolheu o rapaz, né? Aí eles falavam assim, gente, mas por que vocês escolheram o rapaz? A mulher é muito mais bonita? Ah, não, mas essa mulher sem dente, isso aí, né? Então, meus amigos, vou falar um negócio pra você. Pensa um negócio que você usa mais do que um carro. Seu dente, eu vou te falar. Aí ele virou e falou, ele falou assim, gente, mas espera aí, todo mundo observou que ela estava sem dente, ninguém observou que a mulher estava sem orelha. O rapaz está sem orelha, vocês escolheram um cara sem orelha para fazer a propaganda. Aí todo mundo, mas ninguém viu. Tá vendo? Então, assim, meu amigo, pensa se realmente é o que você quer, porque, ó, jeito de ganhar dinheiro tem com tudo nessa vida, até sem fazer curso superior. Agora, se você se propôs a fazer um curso superior, a realmente desenvolver na área de conhecimento científico, faz alguma coisa que você gosta. Sabe por quê? Senão, não tem sentido isso aqui. Senão, não tem sentido. Verdade. Tem que ser, na verdade, né? Tem que viver. É verdade. Senão, Tô com saudade dos cursos de formação na FCO, viu? Gente, essa FCO faz um curso, vocês não têm noção. Tem um professor que eles trazem, o professor Geraldo, meu Deus, eu tô com saudade dele, viu, amigo? Manda um beijo pra ele, por favor. Então, ele mandou mensagem, eu acredito que ele tá assistindo. Ele mandou Sério? Querido, um abraço pra você. Gente, vocês não sabem... Vocês não sabem o que é você sentar para assistir uma aula do professor doutor Geraldo Magela. É uma coisa de outro planeta. Você senta, e eu tô falando, todo mundo que me conhece sabe que eu mando é a real. Não puxo o saco de ninguém, eu tô falando a verdade. Você senta para assistir uma aula dele e você fala, acabou? Como assim?
assim, porque cada coisa que ele cria, que eu vou falar um negócio para você, eu fico encantada. Tô com saudade dos Pois nossos é. encontros, viu? De estudo. Então, até bom a gente mencionar um pouco disso aqui, né, esclarecer isso aqui na live. A Larissa, como eu disse para vocês no início da live, além de ter sido minha colega em um outro colégio, né, a Larissa ela também faz parte de um grupo que nós temos aqui na FCO, que chama Aprender e Ensinar. É um grupo, né, Lara, onde a gente faz reuniões. Até então a gente fazia anualmente esses encontros, mas agora a gente pretende fazer, inclusive, a cada 6 meses, né, para tentar essa proximidade. É um encontro de É muito bom, professores estou de sentindo ensino falta. médio, né, aqui na nossa faculdade, na FCO, tá isso que a gente está fazendo, né, Lara, é um ganho importantíssimo, porque com base no que Larissa está colocando, a gente vai também Claro, aperfeiçoando, inclusive, o nosso processo seletivo, né? Será que, de fato, a gente não verdade. está, ao invés de... Com certeza. Será que o nosso processo seletivo ele não está dando também o vestibulando? Né? Então, é bom a gente conhecer um pouco sobre isso. Uma pergunta agora, que é uma pergunta de... Olha, como eu te disse, você acaba Sim. sendo uma referência para muitos, né? Então, a pergunta que estratégia o professor deve adotar para contribuir com esse tipo de estudante nesse momento, né? Eu também tenho tido muito essa dúvida com os meus alunos, sabe? Que metodologia que a Aham. gente dá? O que eu devo fazer para prender a atenção desse aluno? E eu vejo nos seus vídeos, né? Eu acho que eu te acho uma professora bem ousada nesse sentido. E o questionamento, eu acho que ele é bem você. O que você Uhum. pode indicar em relação a isso? O que acontece? Uma estratégia é sempre importante, independente da pandemia, é você gostar muito de pessoas, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por gente, eu gosto muito de gente. Então, o que me está me matando nessa pandemia são as relações humanas, né? Outras coisas a gente, sinceramente, a gente vive sem. Mas as relações entre as pessoas realmente têm cobrado o seu preço. Mas você se aproximar do seu aluno, no sentido de você conhecer o seu aluno, é uma coisa que tem me ajudado a prender a atenção deles. Então, por exemplo, os meninos que estudam comigo em terceiro ano, né? Então eu sei que são meninos, por exemplo, que curtem séries. Eles gostam muito de séries. Então, de repente, eu vou trabalhar uma interpretação de texto, eu parto de uma interpretação de texto que tem a ver com uma série de que eles gostam muito. Tá? Então, você conhecer a sua turma vai ser diferencial para você colocar aquilo com que eles se identificam, tá? Então, tem uma outra turma, por exemplo, que é a turma do pré-vestibular, que são meninos que estão mais ligados no processo seletivo do Enem. Eles só querem Enem. Então, esse menino, muitas vezes eu começo a falar com eles, eu vou dar um tema de redação e eu parto de alguma coisa que tem a ver com o Enem. Então, por exemplo, minha última aula, na quarta-feira passada, eu comecei falando com eles de uma live que eu participei com o presidente do INEP, o Alexandre, e com a presidente a BAV do Conselho Nacional de Educação, que estava falando sobre o Enem virtual. Então, eu comecei abrindo um papo sobre o Enem virtual. Coisa de 5 minutos ali, contados no relógio. Depois disso, pergunto um pouquinho a opinião deles, eles entram um pouquinho, eu falo, gente, legal, vocês estão vendo que tem essa mudança, tá? Então, agora a gente vai começar, tá, a fazer a nossa redação. E normalmente cobro ali um tema ligado à área da tecnologia, para fazer sentido a discussão que eu fiz sobre o Enem digital. Então, sempre linkar com alguma coisa que é do momento, que está acontecendo no momento, mas que leve a uma identificação. Então, assim, se eu falasse, por exemplo, de um foguete que está sendo construído, talvez fosse mais importante para ele. Porém, não gera identificação, entende? Então, eu não começo daquela maneira. Eu vou dar um tema de redação ligado à área da tecnologia, eu vou buscar alguma coisa com que ele se identifique. Então, nesse dia, eu encontrei a fala sobre o Enem digital, coloco lá e esses meninos ficam agarrados. Normalmente, eu seguro 140, 160 meninos numa live sobre redação, por exemplo, quando a gente está falando de pré-vestibular, tá? Então, o que eu quero colocar para você é que você pegar coisas com que eles se identificam. Então, assim, a gente tem muito hábito de pegar aquilo com que nós nos identificamos. Então, você pega, por exemplo, a música popular brasileira.
e você coloca para os meninos de terceiro ano. Muitos não gostam. Muitos não curtem. Você fala, gente, mas o cara não gosta de Caetano Veloso, você tá de brincadeira comigo. Ô, menino, esse mundo tá mudado. Você não merece viver. Seu besta, seu isso, seu aquilo, seu burro. Xingo-me. Mas deixa eu te dizer, ele tem direito de não gostar. Ele gosta, você sabe de quem? É de Anitta, é de Gustavo Lima, é de Marília Mendonça, é de Simone Simaria. Então, você vai ter que buscar alguma coisa do universo de que ele goste para você, então, entrar na discussão que você quer fazer, tá? E dá tranquilamente para você fazer em todas as áreas, em todos os conteúdos, tá? Com certeza. Biologia agora tem assunto... Eu falei que professor de biologia agora tem assunto pro resto da vida. Tem, né? Porque... É isso, é buscar uma identificação com o seu aluno. Se não fizer sentido, não vai gerar interesse e aí não tem aprendizado. Bacana. Ô, Lara, o que acontece? Tem uma outra questão, e agora já é mais uma coisa minha, né? Que eu gostaria de ter a sua opinião. Eu percebo muito, né? A primeira coisa é interpretação. Se você sabe interpretar, né? Geralmente você consegue responder questões de diversas áreas, né? Não é diferente, não é diferente na academia, né? No ensino superior. A gente nota, inclusive, que uma das maiores defasagens hoje está relacionado com a falta de interpretação, né? Sim. Uhum. Lara, existe uma dica, tem algo que você pode falar para a gente em relação à interpretação? O que eu posso fazer para melhorar, né, essa minha habilidade em interpretação? Uhum. Olha só, existem duas coisas que você tem que fazer. Uma, você tem que se afastar do texto e outra, você tem que treinar muito. Como assim afastar do texto? O que acontece? Quando você está lendo um texto, você tem que entender que qual é o objetivo daquela leitura que você faz. As pessoas erram porque elas falam assim, ó, para melhorar a interpretação tem que ler muito. Então ele pega um monte de coisa e sai lendo, sai lendo. Você vai se transformar em um bom leitor. Não quer dizer que você vai resolver questões com competência e nem que vai interpretar bem todas as situações, tá? Então, quando você é desafiado a interpretar algo de uma determinada maneira, você acaba, e você faz isso com certa frequência, você acaba treinando essa habilidade. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Número 1, não é só ler muito. É ler muito e responder questões demais. Por quê? Porque a questão, ela nunca te pergunta sobre você. Esse é o erro. Você fala assim, gente, mas eu li. O que eu entendi, amigo, deixa eu te falar. Ninguém quer a sua opinião. Desculpa, mas ninguém quer a minha também não. Eles não querem, a questão é objetiva. Então você tem que responder sob o ponto de vista de quem escreveu. Aí o aluno fala assim, vai perguntar para ele que escreveu. Não, é essa a sua tarefa. É você se colocar numa posição, tá? Em relação a quem escreveu. Só isso. Se ele pedir sua opinião, a questão será discursiva. Se ela for uma questão objetiva, nunca será sua opinião. Então você tem que se afastar do texto para você acertar. Se você se colocar como indivíduo em relação ao texto, você vai marcar aquilo que o senso comum marcaria. E sempre vai ter uma alternativa lá que é do senso comum, tá? Sempre vai ter essa alternativa do senso comum, que é o que todo mundo pensa, que é o que todo mundo fala. E não é o que o autor defendeu naquele texto lá. Essa é uma dica, então, você se afastar do texto. A outra é você treinar questões com as quais você quer lidar. Você queira lidar. Então, por exemplo, você está treinando para o Enem. Se você está treinando para o Enem, você tem que treinar com questões do Enem. Por quê? A personalidade da prova, a forma como é perguntada é diferente. Tá certo? Se você for treinar para a FCO, você tem que conhecer a FCO enquanto prova. Qual é a personalidade da FCO enquanto prova? Porque aí você vai entender como é que aquelas pessoas cobram de você leitura. É treino, tá? Otávio, tem um grupo de alunos galera, do meu curso de gramática e de interpretação de texto, nenhum dia da pandemia eu libero os meninos da interpretação. Aí na semana passada um virou para mim e falou assim, Lara do céu, mas até os exercícios
Você deixa fazer em casa? Até os exercícios você deixa. Por que que a interpretação você obriga a gente a fazer ao vivo? Eu falei, porque eu sei o que é você não interpretar uma semana. É igual musculação, tá? Parou, murchou. É toda semana. Aham. Então, ó, uma, afastar-se do texto enquanto indivíduo. E duas, tá? Treinar toda semana com a prova que você irá prestar, tá bom? Não adianta você treinar para tirar a carteira de caminhão na motopista. Não vai dar certo, tá? Então tem que ser com o estilo de prova que você irá prestar. Bacana demais. Larissa, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Achei E super eu produtivo também, amigo. todos as suas respostas, seus comentários. Que Muito bom. bom, Fiquei feliz mesmo. E também que feliz bom, com a amigo. das pessoas. Eu vi aí alguns professores, o professor Neilo, né? Alguns alunos aqui, o Iata, funcionário nosso aqui da Um faculdade. abraço. Quero aproveitar, inclusive, mandar um grande beijo para esses alunos, né? A nossa querida Ivanete Eu também. também, eu também. Então, eu dizer que eu estou muito feliz, né, com o resultado dessa live. Extremamente Muito satisfeito. legal. Eu quero te agradecer pela oportunidade. Gostei demais. Gente, deixa eu fazer uma fofoca aqui sobre a FCO. O dia que estava tendo o último curso que a gente foi lá, foi bom demais. Aí teve um momento lá que a gente pôde sair para ir numa sala lá e tal. E aí eu errei o caminho, né? Porque lá é tudo muito bonito, tudo novo e tal. Aí eu caí numa sala que tinha. Eu falei, gente, o que é isso? Umas coisas assim, a área de odontologia deles, eu nunca tinha visto, sério. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu falei, peraí, mas cada aluno tem um para ele? Ele falou, ó, praticamente, no máximo 2 alunos. Então, era um boneco, um negócio assim, só que é um boneco, um negócio automatizado, um trem incrível. Aí, primeiro foi nessa sala, eu fiquei impressionada. Depois eu caí na área que os meninos estavam lanchando, os alunos. Gente, mas eu encontrei tanto ex-aluno meu. Quero mandar um abraço para vocês, viu? Para todos que estão na live, tá? Para todos que não puderam participar também, mas que vão ver essa live depois. Quero agradecer muito ao Otávio, ao professor doutor Geraldo Magela, tá? A todos da FCO, a Paty também, fala com ela também que eu tô com saudade Então, dela. Viu? exatamente, eu ia até mencionar a Paty aqui, ela acabou de mandar de deixar uma mensagem aí, falando que ama a gente. Querida! Eu achei assim que nós fomos Patrícia, né, e o Chico, por ter tido essa ideia, essa sugestão de indicar você, né? Eu estava lá em cada dia e a gente, como eu te disse, a gente está sempre promovendo essas lives, pelo menos uma por semana, e de repente eu recebo uma mensagem da professora Patrícia falando, Otávio, está na hora de sua live. O que você acha de você e Larissa? Eu falei, opa, é pra já. Por quê? Por conta dessa Na sintonia, hora, quando vocês tá? quiserem. Disponibilidade. Então, dizer para você que eu estou muito feliz, muito satisfeito. Eu Gostaria também. de Gostei agradecer demais. imensamente quando eu te liguei. Você foi assim, ó, prontamente para nos atender e Com dizer para você, certeza. né, a nossa instituição está de braços abertos para receber você a qualquer momento, né? Você já faz parte porque a gente está junto nesse projeto aí Obrigada, amigo. aprendendo. Obrigada. E falar É de verdade. educação é muito bom. A gente que é professor de Não verdade tem um é? momento. Eu fico com pena de quem não aprecia, de quem não participa, né? De um momento assim tão bacana. Verdade. Então, É deixar um verdade. abraço para os nossos alunos da live e em especial para você, mais uma vez. Muito estamos aqui, tá bom? Tá travando. Tá travando. Travou. Eu só vi. Eu não vi o final. Mas eu tenho certeza que foi lindo. Te Foi, admiro coisa muito, bonita. viu, amigo? Te admiro muito. Beijo Também. para você no coração. Obrigada pela oportunidade, viu? Tchau, gente. Eu que Obrigada, gente. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Lara. Tchau, querido.